Minasan, konnichiwa! Bem-vindos! Eu sou a Sweet Mimi e hoje temos um convidado muito especial. Sua família já é conhecida no mundo todo e ele veio aqui nos contar um pouco sobre a sua origem e sobre esse peixe na cabeça. Seja bem-vindo, Nigirin! Oi, 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 Mimi! Yay! Uhul! Yay! Douzo yoroshiku onegai shimasu! Obrigada por participar do nosso programa! Ah, sabia que eu sou super fã de o sushi? Explica primeiro o que significa sushi em japonês. Hi, hi, hi! Não tem uma definição muito certa sobre a origem da palavra. A leitura sushi vem da língua japonesa. E o registro mais antigo é de um ideograma que fazia referência ao peixe fermentado chinês, que não era nada parecido com o sushi que a gente conhece hoje. Já a leitura atual é uma junção do termo sui e uma terminação antiga shi, o que significa gosto azedo. Mas pera, é de onde vem a história do vinagre no arroz? Hi, hi! Então, a história do vinagre é mais recente. O começo de tudo vem de muito além do Japão. Há muito tempo, a galera que vivia nas montanhas de onde é o Laos e a Tailândia hoje, no sudeste da Ásia, queria consumir peixe. Mas era bem difícil conseguir transportar até lá no alto das montanhas, sem chegar tudo estragado. Já que ainda não existia nenhuma forma de refrigerar ou congelar. Com o tempo, desenvolveram um método para preservar o peixe combinando sal e arroz dentro de barris. Essa combinação fermentava o peixe e assim conservava até chegar das longas viagens. Uau! Mas os japoneses fizeram então copy-paste? Yeah. Esse processo virou uma tradição lá com o pessoal das montanhas e foi adotada pelos chineses durante a expansão da dinastia Han. Foi quando começaram a chamar de narezushi, que significa peixe conservado em sal e arroz. Aí, sob a influência da China, o narezushi chegou ao Japão. Achei que tinha começado tudo no Japão. Não. Os que existem hoje surgiram a partir do Japão mesmo. Entendi. Mas o que mudou exatamente? Das gerações passadas até a sua geração? Bom, no narezushi, o arroz era usado só para ajudar na fermentação e na preservação do peixe. Aí, jogavam o arroz fora depois de tirar o peixe. Então, mais ou menos, nos séculos 14 e 15, surgiu o namanare no Japão, que significa parcialmente fermentado. Ou seja, o período de fermentação era mais curto e o arroz não era mais descartado. Foi nesse momento que começou a nascer o sushi que a gente conhece hoje. Uma combinação de peixe e arroz, e não só o peixe preservado. Mas o vinagre, quando entra na história? Calma! Nos séculos seguintes, o processo foi mudando e o tempo de fermentação foi diminuindo. Aí, mais ou menos nos séculos 17 e 18, começaram a desenvolver um outro método que foi chamado de hayazushi. Os japoneses pararam com o processo de fermentação e começaram a adicionar... O quê? O shoyu? Nandenen! Começaram a usar o vinagre no arroz. Então, o sushi atual nasceu nas tentativas de diminuir o tempo de fermentação, já que o narezushi levava dias para fermentar. Usando o vinagre, tudo ficou mais rápido e saboroso, e o processo de fermentação foi totalmente descartado. Como o foco já não era mais a fermentação do peixe, os japoneses começaram a priorizar o frescor dos ingredientes e começaram a usar os peixes capturados na Baía de Tóquio. Na época, Tóquio era chamado de Edo, e tudo o que vinha da Baía de Edo foi chamado de Edomae. O sushi criado nessa região ficou então conhecido como Edomae-sushi. E foi o início da forma do sushi que conhecemos hoje. Aí, a partir do uso do vinagre, nasceram então todos os descendentes atuais. O chirashi-sushi, o inari-sushi, o maki-sushi, que inclui futomaki, hosomaki, temaki, entre outros. O oshi-sushi. A minha família! Nigiri-sushi! Com o passar do tempo, cada região do Japão começou a utilizar os seus ingredientes locais para criar o sushi. E com isso, surgiram novos sabores do mesmo formato. E o sushi também expandiu para o ocidente no final do século XIX, surgindo novos descendentes, a maioria a partir do maki-sushi. Aliás, alguns bem exóticos. E os antigos nigiri-sushi sempre foram nesse formato? Mais ou menos. No começo, a quantidade de arroz era bem maior. Usavam metade do vinagre que se utiliza hoje e um pouco mais de sal ao invés do açúcar. Além disso, só começamos a usar o salmão cru após a invenção da refrigeração, pois o salmão selvagem tem muitos parasitas. Mas esse problema foi superado quando os noruegueses criaram o salmão em cativeiro e encontraram no Japão um mercado potencial. Toda essa conversa me deu fome.
Agora entendi como você foi criado. Obrigada, Nigirin, por ter vindo aqui contar um pouco sobre a origem do sushi. Kochirakoso desu. Muito obrigado, Mimi. E você? Qual seu sushi preferido? Escreve pra mim. Obrigada por assistir e até a próxima. Thank you! Thank you.